Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, como todos já disseram. É a primeira vez que eu estou fazendo palestra neste encontro, né? E é com muito prazer que eu começo essa palestra. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 15, que fala de Jesus e tormentos. E vamos acompanhar através do slide. Então, no próximo slide, capítulo 15, Jesus e tormentos, o próximo, nós vamos falar exatamente do significado da palavra tormentos. Certamente não foi escolhida por acaso. E a palavra tormentos, ela tem, originalmente, ela significava as dores, as sensações ruins das pessoas que eram torturadas em máquinas especiais. Infelizmente, a humanidade, ao longo da sua história, praticou muito esse tipo de coisa. E até hoje ainda pratica. Ou seja, torturar o seu próximo e utilizar instrumentos para fazer essas torturas. E a palavra tormentos, ela representava a dor que a pessoa sentia quando era colocada numa máquina de tortura. E isso foi muitas vezes feito exatamente por questões de poder, para arrancar segredos, para arrancar confissões, enfim, de várias maneiras se usou a tortura. A própria igreja utilizou a Inquisição. Então, nós tivemos, em várias situações da história, a utilização desses instrumentos. Então, neste capítulo, por usar a palavra tormentos, Joana está se referindo a essas sensações de dor, seja uma dor da alma, seja uma dor do corpo. As dores da alma são também muito fortes, né? Todos nós que já perdemos alguém a quem amávamos muito, nós sabemos o que é a dor da falta de um ente querido, que às vezes viajou e está longe, mas dói no coração. Isso é dor. As dores do corpo, nas doenças, também são dores, são tormentos. E é disso que nós vamos falar aqui ao longo desse capítulo. Embora Joana lide com esses tormentos de uma maneira muito sábia e muito bela. Vamos para o próximo slide, por favor. Aqui eu estou resumindo o que o capítulo vai tratar. Podemos claramente dividir este capítulo em 4 partes. Inicialmente, vai se falar da visão tradicional sobre a vida dos homens, como, de um modo geral, se encarou a vida humana. A seguir, Joana comenta muito sobre Jesus e o seu amor pela vida. Só após isso é que nós vamos falar dos tormentos humanos, exatamente o núcleo do nosso capítulo. E o final do capítulo, que sempre traz remédios, Joana sempre termina os seus capítulos falando dos remédios que podem nos ajudar. E estão aqui os remédios: o amor, ação, e a serenidade, felicidade. São os remédios para nós lidarmos com os tormentos humanos. Então, nós vamos procurar aprofundar cada uma dessas partes do nosso capítulo. Então, nós podemos passar para o próximo slide e nós vamos aqui comentar essa visão tradicional sobre a vida do homem. Quando eu falo em visão tradicional, eu estou falando principalmente da Idade Média para cá, né? Mas dessa visão mais popular, da igreja, mais estruturada, que a gente encontrava na humanidade de um modo geral. A visão pagã era, às vezes, um pouco diferente, mas nela também havia a ideia, que nós vamos ver aqui, do céu e do inferno, de outra maneira. Entre os gregos havia o céu e o inferno, e havia também para os egípcios, havia também o céu e o inferno.
com outros nomes, mas havia sempre essa ideia. Então, a visão tradicional dizia o quê, né? E nós começamos com a própria frase da Joana. Genericamente, o homem tem sido considerado como uma massa física e mental, ainda incompleta, que demanda o túmulo e ali se consome. Uma visão, assim, bastante dura, né? Bastante simples, tradicional, genérica, ela diz genericamente. Né? Isso de formas diferentes, cada um encarava de um jeito, mas basicamente o importante era isto. Era físico e mental, especialmente, e ainda incompleto. Basta lembrar, né? Todos nós, por exemplo, eu falo de mim, por exemplo, quando eu aprendi o catecismo e aprendi sobre o pecado original, eu nunca entendi isso, eu era criança. Então, era uma coisa difícil de entender, mas era a sensação de que nós éramos meio atrapalhados, meio estragados. Tinha alguma coisa ruim que perpassava por todos. Era um problema de Adão e Eva, mas de alguma maneira misteriosa, todos nós passávamos pela mesma coisa. Era essa a minha impressão como criança, quando eu estava aprendendo algo que eu nunca entendi direito, mas que deixava uma sensação indefinida de que nós não éramos completos, nós não éramos assim 100%, sabe? Faltava alguma coisa em todo mundo. A gente já nascia meio 80%, digamos assim. Na verdade, era essa um pouco a ideia, e morrem e se consomem. E a ideia final era que após a morte, dependendo da postura de cada um, se ele fosse ateu, era o nada, se não, ele iria para o paraíso ou para o inferno, às vezes com uma passagem pelo purgatório, para quem acreditava nisso, mas de qualquer maneira, aí se acabava tudo. Uns iam para o paraíso, outros para o inferno, final da história toda. Ou então nada, acabou-se. Essa era a visão genérica que se tinha. E vamos ver o próximo slide. Dentro dessa visão, já que nós éramos incompletos, né, em qualquer situação de vida, era fatal que nós íamos passar por dores, porque nós tínhamos uma imperfeição básica. É aquilo, nós já nascemos menos que 100%, então não tinha jeito. A gente tinha que passar por dores. Isso todos nós iríamos passar. Além disso, algumas pessoas pareciam, assim, fadadas a ter uma vida melhor, né? Para algumas pessoas, elas nasceram com mais sorte, então elas nasciam com uma vida mais fácil, elas tinham mais oportunidades, elas tinham mais prazeres, mais diversão. Outras, ao contrário, nasciam em situações muito difíceis. E aí, para essas pessoas, a coisa se tornava muito mais complicada. A vida realmente, como eu escrevi aqui, era viver num vale de lágrimas. Eles tinham condições muito difíceis, muito adversas, das quais tentavam escapar de alguma forma. E isso era, assim, muito estranho, porque, na verdade, né, nós temos que admitir que, na verdade, isso significava que essas pessoas, elas, umas nasceram com mais sorte que outras. Isso, inclusive, gerou, eu não sei se vocês sabem disso, mas na própria história da religião católica, houve grandes disputas por causa disso. Houve uma época em que um grupo da igreja dizia que algumas pessoas nasciam com a graça e eles eram salvos pela graça divina. E outras não tinham a graça divina e, portanto, não iam ser salvas. Era a visão dos jansenistas. Isso gerou grandes discussões dentro da igreja. Mas imaginem que coisa dolorosa, né? Depender da sorte. Eu tenho a graça ou eu não tenho a graça, não sei. Os que tiverem a graça vão acabar indo para o paraíso e os outros não vão ter jeito,
vão sofrer para sempre no inferno. Então, era uma visão bastante dura e definitiva. E, ao mesmo tempo, injusta. Quer dizer, era difícil para alguém que refletisse sobre a justiça, que tivesse um senso maior de justiça, entender isso. Tá? Então, na verdade, isso era muito forte. Se nós pensarmos também que na época de Moisés, né, ele tinha sob o comando dele um povo extremamente aguerrido e também primitivo. Moisés foi obrigado a disciplinar esse povo. Ele tinha que botar alguma ordem num povo que facilmente se perdia. Tanto que bastou ele subir, né, para receber os mandamentos e eles começaram logo a adorar o bezerro de ouro. Outro dia nós até estávamos comentando isso. E Moisés voltou e já teve que reclamar, castigar, para conseguir que essas pessoas voltassem a uma disciplina necessária. Então, imaginem, era uma lei férrea, era a lei de ou você vai ser salvo, ou você não vai, o que você fizer de errado te condena, e de um modo geral, você já é meio errado em princípio, então, realmente, Deus aparecia como alguém que estava lá olhando para nós do alto de uma nuvem para fazer a conta dos nossos pecados e ver o que a gente merecia de castigo. Essa era uma visão forte quando aparecia um disciplinador como Moisés teve de ser em relação ao povo judaico. E aí, o importante é que, de acordo com o nosso próximo slide, a chegada da mensagem de Jesus é muito importante na mudança total desse quadro. Porque quando eu falo a chegada da mensagem, porque Jesus já tinha chegado há muito tempo, mas a mensagem dele chegar a vários e muitos corações, isso tem levado muito tempo. E principalmente a mensagem pura de Jesus, né? Porque é ela que nós estamos perseguindo. E essa mensagem, exatamente como Jesus a passou, ela veio mudar completamente esse quadro, que era um quadro muito pouco animador, né? Era um quadro, de um modo geral, melancólico, né? Era um quadro que não trazia muita esperança para o ser humano. E a chegada de Jesus, e mais do que a chegada, a mensagem e o comportamento dele diante do Criador, de Deus e do próximo, mostraram um novo caminho. Na verdade, quando está colocado aqui o seu comportamento diante do Criador, que Jesus chamava o tempo todo de Pai, e várias vezes Jesus fazia o quê, né? Jesus se afastava dos apóstolos para ir conversar com o Pai. Ele ia meditar, ele ia conversar com o Pai. Ele tinha uma proximidade com seu Pai. Seu Pai era próximo, ele conversava com ele. Então vejam que isso é completamente diferente daquele Deus distante e castigador. Era um pai com quem Jesus conversava, que o inspirava, que ele ouvia e voltava sereno, tranquilo. Também o comportamento de Jesus diante daqueles que o rodeavam era um comportamento manso, pacífico, era um comportamento completamente diferente daqueles que querem governar pela força, pelo poder. Jesus chegava com profunda tranquilidade. E é verdade que quando a gente junta a mensagem de Jesus com o exemplo que ele deu, a gente vê que ali nasceu uma outra visão completamente diferente da relação entre nós e o nosso Criador.
E é disso que nós vamos falar mais. No próximo slide, nós vamos comentar o amor de Jesus pela vida. Porque eu procurei resumir isso nessas 3 palavras, mas nós vamos comentar isso mais nos próximos slides. Jesus era sábio, era realista e era feliz. Por que eu digo que ele era sábio? Porque Jesus era muito ponderado. Ele pensava antes de falar. Quantas vezes nós temos exemplos das tentativas de pegá-lo em armadilhas e ele sempre, com muita tranquilidade e sem ofender a ninguém, ele conseguia calmamente dar uma lição de paz, de amor, e não se comprometia desnecessariamente. Por outro lado, ele era muito realista, ele vivia o tempo dele, ele aceitava a vida como ela era. Então, vejam, Jesus, ele frequentava casamentos, e nós sabemos que os casamentos judaicos são grandes festividades, eram festividades importantes, e Jesus comparecia, participava da festa, ajudava com o vinho. Jesus estava ali presente, se divertindo com todos que estavam se divertindo dentro daquele casamento. Ele aceitava a vida exatamente como ela era. Ele não se tornava uma pessoa que reclamasse ou que achasse que estava errado, que tinha que ser tudo diferente. Não, ele era realista e ele aceitava a realidade daquela época e daquele tempo. E aceitava as pessoas como elas eram. E ele era feliz. A sua serenidade. E aí, basta eu lembrar para vocês, e que muitos de vocês conhecem com certeza, trechos da bela carta de Públio Lentulus, quando ele fala de Jesus e manda a sua carta para César. Eu vou comentar aqui alguns trechinhos dessa carta, falando de Jesus. E ele diz o seguinte: o seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. E mais adiante ele diz: seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar, e é alegre, com gravidade. Olha que coisa bonita. E é interessante, né, que quando ele diz que quando resplende apavora, quem se apavorou foi Públio Lentulus, né? Ele está falando dele. Ele se apavorou na carta. Mas, na verdade, quando Jesus fixava alguém, os olhos de Jesus viam aquela pessoa por dentro, eles viam o espírito daquela pessoa. E, certamente, quando ele olhou Públio Lentulus, ele viu o espírito do romano dentro dele. Ele viu o espírito dele lá dentro. Deve ter apavorado mesmo, com certeza, a gente compreende. Então, é bonito quando ele diz que ele era alegre, com gravidade. Não era uma alegria escandalosa, mas era aquela alegria que nasce de dentro, aquela alegria profunda. E é muito bonito isso, né? Então, Jesus, ele amava a vida. Ele realmente era alguém feliz. Vamos olhar o próximo slide, em que Joana faz mais comentários sobre isso. Jesus amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. E realmente, Jesus, ele sempre fala da natureza, muitas e muitas vezes, né? Ele falava das profissões da época, ele falava dos costumes da época, ou seja, ele estava totalmente inserido no seu tempo. E ele aceitava aquela vida como ela era.
não condenava as condições terrenas, não as exaltava. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizá-las, respeitando-as, com elas gerando alegria entre todos, abençoando-as. Então vejam, Jesus não falava que estava tudo errado. Ele não dizia que aquelas pessoas não agiam direito, que tudo tinha que ser mudado. Não era essa a atitude dele. Ele chegava de manso. Ele não agredia em nenhuma hipótese, a não ser que isso fosse absolutamente necessário. E aí ele sabia ser firme. Mas era muito rara essa atitude em Jesus. A atitude dele era sempre uma atitude de aceitação e de compreensão. E é bonito quando ele diz gerando alegria entre todos, né? É muito bonito isso. Isso me lembra também, e desculpem, mas isso talvez seja o meu viés de professora de literatura, isso me lembra também uma bela frase do nosso autor maravilhoso Guimarães Rosa, e ele dizia o seguinte: Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma pessoas e coisas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Essa a alegria que Deus quer. Era essa a alegria que Jesus tinha. É a alegria sozinho. Era a alegria que vinha de dentro dele. E é isso, Guimarães Rosa diz que nós estamos aqui para aprender essa alegria, né? Aprender a gerar alegria de dentro de nós. E Jesus gerava alegria entre as pessoas que estavam com ele. E aí vamos prosseguir para o nosso próximo slide. Como médico das almas, ele propunha viver as condições terrenas sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas, que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal. Essa frase de Joana é de uma grande importância e merece que a gente olhe para ela com muito cuidado, né? Veja, ele propunha que a gente vivesse na Terra do jeito que é a Terra, vivesse com realismo naquilo em que nós estamos, mas assinalando metas mais elevadas que nós temos que conquistar pelo nosso esforço e sem pertencer à Terra. Isso é muito importante. Quer dizer, eu não sou escravo das minhas condições, né? A realidade, na verdade, ela tem que estar a serviço do propósito espiritual de cada um de nós. Nenhum de nós precisa ser escravo das condições que nós encontramos. Nós somos seres humanos, nós temos inteligência, nós temos vontade, e Joana vai falar muito disso. Então, na verdade, a realidade que nos rodeia são as condições que nós encontramos. Mas o nosso papel é saber trabalhar com essas condições e saber ir além delas. Então, o nosso papel é seguir o nosso propósito, sejam quais forem as condições que nós encontramos. Às vezes, nós vamos encontrar momentos difíceis e nós vamos ter que passar por eles. E nem por isso vamos jogar fora o nosso propósito, aquilo que nós queremos ser. Eu acho que essa é uma questão que nós vamos encontrar de novo dentro deste capítulo Jesus e Tormentos. Ou seja, as condições que nós encontramos não têm que nos escravizar. Nós temos que saber o que nós queremos. E nós temos que trabalhar essas condições com a nossa vontade, com a nossa inteligência, para chegar aonde queremos. Exatamente o exemplo que Jesus nos deu. Ele indicou como é que se faz isso, né? E ele mostrou que a realidade que ele encontrou estava a serviço daquilo que ele veio fazer na Terra, que ele veio nos ensinar. E a vida inteira dele foi um exemplo disso.
Eu queria, inclusive, citar aqui algo que é vida real, né? E que eu acho muito interessante como um exemplo real de vencer circunstâncias. E vocês mesmos devem ter outros, mas eu achei interessante este exemplo, que é de um livro que eu também vou citar mais adiante. O livro que eu vou citar chama-se Alto Amor e Outras Potências da Alma. É do Andrei Moreira. E nesse livro, ele comenta o seguinte: ele fala da doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma médica, é uma psiquiatra suíça, radicada nos Estados Unidos, e eu estou citando o parágrafo do livro. Ela iniciou seu trabalho num hospital onde os indivíduos eram tratados como incapacitados, eram indivíduos doentes, tratados como doentes psiquiátricos, tratados como incapacitados. Ao final de um ano e cuidados, ela deu alta a 90% dos esquizofrênicos, reintegrando-os socialmente pela promoção de autonomia e confiança em si mesmos, oriundos do amor com que os medicava, evocando em cada um o potencial latente do alto amor. Olhem que coisa incrível. Então, essa mulher, que era uma médica, uma psiquiatra, ela entrou num hospital em que os pacientes estavam todos tratados como incapacitados e como condenados a ficar nesse hospital o resto do tempo. E, no entanto, essa médica, pelo amor com que ela cuidou deles e pela maneira como ela estimulou neles o alto amor, o acreditar em si mesmos e nas suas capacidades, ela conseguiu dar alta a 90% dos esquizofrênicos de que ela cuidou. Isso é um exemplo de alguém que não foi escrava daquilo que ela encontrou. Ela poderia não ter feito nada e ter continuado medicando de qualquer maneira e mantendo as pessoas hospitalizadas. Mas ela acrescentou amor. E como nós vamos ver mais no final desse trabalho, é essa a medicação que Joana vai nos aconselhar. E aqui é um exemplo de vida real e sério. Né? Então, podemos prosseguir para o nosso próximo slide. Jesus utilizou os acontecimentos de sua vida para atuar de forma pacífica, respeitosa e firme, tanto no cotidiano quanto na efervescência política da época. Eu fiz esse comentário porque, na verdade, Jesus, né, ele vivia numa época em que o povo estava subordinado aos romanos, revoltado com essa subordinação, e era uma época de uma efervescência política muito grande, e Jesus viveu ali, exatamente nesse tempo. E ele soube trabalhar com isso o tempo inteiro, com respeito, com firmeza. Em nenhum momento ele se mostrou servil, mas também em nenhum momento ele se mostrou violento. Ele se manteve firme, respeitoso e pacífico. Né? E isso não é fácil para pessoa nenhuma. Basta nós pensarmos em nós mesmos. Quantas vezes nós acabamos nos vendo, né, enfurecidos com alguma coisa, às vezes nada respeitosos e às vezes pouco firmes. Não é fácil esse tipo de posicionamento. Outra coisa é que Jesus nunca se perturbou com o que diziam dele e foi verdadeiro, coerente e corajoso até o fim, sem trair a lei de amor e paz que ele ensinou a todos. Vejam, quando Jesus foi interrogado, ele disse: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Então ele falou a verdade com muita dignidade, sabendo que isso iria certamente levá-lo para a tortura ou para a morte. Ele sabia disso, mas ele não traiu nunca a sua posição. Ele se manteve fiel ao propósito que o trouxe a este mundo. Porque, sem dúvida,
para Jesus vir a este mundo. Foi um grande esforço, um espírito tão elevado para encarnar. Ele já teve que fazer um esforço enorme. Só com muito amor, um espírito tão elevado volta a encarnar na matéria para nos ajudar. E ele manteve isso até o final. Ele morreu na matéria, justamente para se manter coerente até o fim com aquilo que ele veio trazer para nós com a sua mensagem. Seus tormentos foram os da tortura que os homens lhe infligiram, e tudo enfrentou com a dignidade de um ser humano que vivia no mundo sem ser escravo do mundo. Na verdade, eu acho que esse é o grande desafio que nós todos temos ao longo das nossas muitas vidas, porque às vezes, ou certamente, nós precisamos de várias vidas para aprender um pouquinho disso. Então, realmente, isso é muito importante. Quer dizer, Jesus sabia antecipadamente que isso ia lhe trazer muitos problemas, e mesmo assim, ele se manteve coerente até o final. Então, ele deu um belíssimo exemplo. E vamos para o nosso próximo slide. E nós chegamos, então, ao núcleo de todo o nosso capítulo, em que nós vamos falar dos tormentos humanos. No ser profundo, imortal, encontram-se as raízes dos fenômenos que agora lhe repontam sobre o solo da organização carnal. São as palavras de Joana. Então, realmente, as nossas dores de hoje, elas estão no nosso ser profundo, imortal, né? Nós somos muito mais do que apenas essa aparência carnal que nós temos. Nós somos luminosos, nós temos por trás de nós vidas e vidas, nós temos a nossa individualidade, nós carregamos muitas vidas, muitas aprendizagens, nós carregamos momentos gloriosos e nós carregamos momentos negros nas nossas vidas. Então, é aí que estão as raízes de muitas das coisas que nos acontecem agora. Então, os tormentos que nós encontramos não são casuais. Na verdade, tanto os nossos tormentos quanto as nossas alegrias são a herança que nós criamos para nós mesmos. É nossa herança. Nós criamos essa herança e nós a herdamos. E vamos continuar lidando com ela. A grande pergunta é o que nós estamos criando daqui para frente. Então, na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? É isso que nós somos, antes de qualquer outra coisa. Então, nossos tormentos estão aí nos mostrando que eles têm a ver com algo nosso. Eles não estão aí por acaso, de forma nenhuma. Vamos para o nosso próximo slide, por favor. Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições, diz Joana, né? É verdade. A individualidade é o conjunto de todas as nossas vidas, né? E é de lá, das profundezas das nossas muitas vidas, que saem as matrizes das nossas aflições. E aí, Joana, como sempre, nos coloca com muita, assim, clareza: atormentaste com impiedade e agora sofres sem conforto. Afligiste sem misericórdia e ora padeces sem afeição. Inquietaste com perversidade e hoje te perturbas sem consolo. Nós, que somos espíritas, nós temos que saber disso. Vítimas não somos mesmo, de jeito nenhum. Nós apenas estamos recebendo uma oportunidade de trabalhar com aquelas situações que não foram boas nas nossas vidas anteriores,
Esses são nossos tormentos. E Deus é tão maravilhoso que ele também nos traz alegrias. A vida de todos tem momentos de alegria e tem momentos de dor. Então, nós, na verdade, também encontramos momentos de felicidade. Nós vivemos momentos alegres, porque nós fazemos jus a eles. São momentos que nós merecemos também. E há momentos doloridos. E a grande questão é o que nós fazemos com esses momentos, com esses tormentos. Como é que nós olhamos para eles? Eu acho que essa é que é a pergunta mais importante de todas. Como é que nós trabalhamos com eles? Essa eu acho que é a pergunta que cada um de nós tem que se fazer. Como é que eu tenho lidado com as situações difíceis da minha vida? Na verdade, a Joana, num outro livro dela, não, até não é do livro dela que eu queria falar. A Joana, eu queria falar do livro, da Joana mesmo. A Joana, no livro Liberta-te do Mal, que é um livro da série dela, ela diz o seguinte: as aparências não retratam a realidade, antes, pelo contrário, dão ideia do que se projeta e não daquilo que está ocorrendo. Os indivíduos bons e generosos de hoje são aqueles maus e avaros de ontem. É verdade, quer dizer, as aparências, elas enganam. Às vezes, pessoas que parecem que não sofrem nada, na verdade, elas estão aguentando coisas difíceis e estão aguentando bem. Outras pessoas que hoje estão procurando ser boas, justas, elas já foram, em outras vidas, avarentas, elas já foram muito mais, e elas agora estão procurando mudar isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há muitas maneiras da gente lidar com aquilo que nos acontece. Eu acho que todos vocês já devem ter passado por experiências de encontrar pessoas que têm vidas bem difíceis e que, no entanto, conseguem lidar com isso de uma maneira mais leve. E a gente até se impressiona como essas pessoas conseguem levar vidas complicadas, pesadas, e não se deixam abater totalmente. E, às vezes, há pessoas em que pequenas coisas, que não são tão sérias assim, parece que as derrubam com a maior facilidade. Ou seja, cada um está reagindo de uma forma diferente a algo, a uma dor, a uma dificuldade que aparece no seu caminho. E aí é que, eu repito, está a grandeza nossa, é saber como. Será que eu me deixo escravizar por algo ruim e eu me deixo abater? Ou como é que eu reajo diante disso? Como é que eu trabalho com isso? Vamos para o nosso próximo slide. Pois é, e é exatamente neste slide, Joana diz isso. Todos os tipos de tormento podem surgir na vida. Dores, fobias, recalques, solidão, sensação de fracasso, dificuldades materiais, afastamento de seres queridos, e a lista é enorme. Porém, e aí as palavras de Joana, retempera o ânimo e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Eu acho linda essa expressão, sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Eu até procurei uma imagem em que realmente a pessoa estivesse saindo do negro para a luz clara da razão. E realmente, gente, a razão, o raciocínio, a inteligência que Deus nos deu, o princípio inteligente que Deus pôs no humano, ela é que vai nos ajudar realmente a sair e a compreender os nossos tormentos. Todo o Espiritismo trabalha em cima da fé raciocinada, em cima da compreensão daquilo que nos acontece.
Então, é com a inteligência que nós vamos ter que trabalhar. É assim que nós vamos ter que trabalhar. No livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, que é uma psicografia do Divaldo, diz-se o seguinte: arquiteto do destino, mediante as leis da justiça que nele se encontram em germe, tudo quanto faz, o ser humano, tudo quanto o homem faz, se lhe transforma em bênção ou desdita, conforme a qualidade da ação desenvolvida. Graças a isso, torna-se herdeiro de si mesmo no largo processo de evolução no qual se encontra situado. Ou seja, tudo que nós fazemos, cada gesto que nós fazemos, ele nos eleva ou ele nos puxa um pouquinho para baixo. Então, é a razão, é a serenidade, é a ponderação, é pensar antes de agir que vai nos ajudar a fazer a escolha de escolher o caminho claro, escolher a melhor maneira de lidar com as dificuldades e escolher com inteligência. Nós vamos ver no próximo slide que Joana, podemos passar para o próximo, ela nos diz: ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Ninguém veio para isso. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Então, veja bem, nós não viemos à Terra para sofrer, nós não estamos convidados a sofrer, não é para isso. Na vida, há situações de dor, sim, porque nós estamos herdando isso, mas nós estamos convidados a mudar, a reconstruir, a aprender com isso. Então, isso é extremamente importante, é para isso que nós estamos aqui. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, nos deixar abater, porque quando nós nos deixamos abater, nós estamos simplesmente cedendo. Nós estamos apenas sendo carneiros, seguindo aquilo que está ali na nossa frente. E nós não estamos agindo com a inteligência que se espera de nós. E esse é o propósito de cada um de nós. É usar a luz clara da razão para identificar nossas forças e fraquezas. E especialmente as reações que temos diante do que consideramos nossos tormentos. Eu até tive cuidado de dizer diante do que consideramos nossos tormentos, né? Porque, às vezes, a gente está muito pessimista, né? A gente, às vezes, olha como tormento uma situação que é uma grande aprendizagem para nós, né? E que acaba nos trazendo coisas novas. Eu acredito que, por exemplo, eu posso dar um exemplo bem simples, próprio meu, né? As minhas amigas aqui presentes sabem que eu vou falar uma verdade. Com toda essa questão da pandemia, eu que não sei cozinhar direito, passei a ter que fazer a minha própria comida. E é claro que eu passei por várias aventuras, de queimar coisas, de me atrapalhar, eram pequenos tormentos, mas, sem dúvida nenhuma, eu estou muito melhor agora. Eu já aprendi muita coisa, eu já estou tendo, agora eu já nem me atrapalho mais, eu já não vou, não é mais uma coisa tão difícil. Foi uma grande ocasião de aprendizagem. Eu estou dando um exemplo de uma coisa simples, mas essa situação que nós estamos vivendo, ela está trazendo muitas oportunidades de aprendizagem, que podem ser difíceis, mas que a gente também está ganhando um tempo para aprender, depende de como nós vamos usá-lo. Prosseguindo no próximo slide, na verdade, nossos tormentos são as nossas verdadeiras oportunidades de evoluir, construídas sob medida para cada um de nós. E isso é algo que eu não sei se todos vocês já refletiram. Na medida em que cada vez que a gente reencarna, a gente traz um plano de vida.
em que nós vamos encontrar situações para aprender ou para reparar coisas que nós fizemos no passado, então, essas situações difíceis, elas são situações sob medida para nós. E Deus é tão bom que Ele jamais colocará diante de nós uma situação que esteja acima da nossa capacidade. Isso é tão verdade que até o velho conceito, é um conceito oriental de karma que as pessoas usam muitas vezes com o sentido daquilo que nós trouxemos de vidas passadas. O karma, ele só chega em nossa vida quando ele está maduro. E o karma maduro quer dizer aquilo entrou na nossa vida agora, porque agora nós estamos suficientemente fortes para lidar com aquela situação. Então, nós não vamos encontrar, já que Deus tem um profundo amor por nós e que todo o objetivo dele é a evolução, nós só vamos encontrar aquilo que nós somos capazes de enfrentar. Cabe-nos entender essas oportunidades e identificar como podemos crescer com elas. Nós somos seres multidimensionais. Nós somos matéria e espírito. E nossa dignidade humana nos faz donos de nossa vontade e não simples escravos dos acontecimentos. Então, cabe a nós o nosso caminho nesse sentido. Vamos para o nosso próximo slide. Estamos chegando na parte final do texto de Joana. O amor, ação e a serenidade, felicidade. Então, o que é o amor, ação? É o amor nos gestos, nas atitudes, na delicadeza, na simplicidade da presença apoiadora. Olha, na verdade, eu acho que não nos é pedido, nós não precisamos fazer atos grandiosos, mas o que se espera em termos de amor são os gestos, a presença, a delicadeza com que nós lidamos com o nosso próximo. A presença, às vezes, nós nem precisamos falar. O simples fato de estar presente ao lado de um amigo que está sofrendo, mesmo sem falar nada, pode ser um gesto de amor muito importante. O fato da gente sair da nossa casa e ficar próximo, ou da gente mandar perguntar por ele, se interessar pelo outro, isso já é um gesto de amor. O fato de ter a paciência de ouvir com atenção o nosso próximo. Na verdade, eu coloquei aqui que o ato de amor é a ação pura, é quando a gente não tem nenhum interesse pessoal, é quando a gente não está esperando nada de volta, é quando a gente não está esperando nem ganhar dinheiro, nem ganhar agradecimento, a gente não está esperando nada, a gente está fazendo pelo outro, a gente está fazendo porque a gente está vendo que o outro está precisando de alguém e a gente está oferecendo a nossa ajuda. Um ato sem nenhum egoísmo. Isso é o contrário do egoísmo. É o impulso generoso de quem deseja o bem do próximo. E aí eu acrescentei, sem desrespeitar o livre-arbítrio dele, o que é extremamente importante. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, que é respeitado o tempo todo. Espiritualmente, o nosso livre-arbítrio é respeitado em tudo. E nós também precisamos respeitar o livre-arbítrio do nosso próximo. Agora, nós podemos desejar o bem dele e apoiá-lo para que ele cresça. E isso é um grande gesto de amor. Esse é o amor-ação que se espera, sem egoísmo. Né? Podemos prosseguir para o próximo slide.
Eu queria, antes de entrar exatamente nesse slide, eu ainda queria fazer uma citação que é do mesmo livro do Andrei Moreira, Alto Amor e Outras Potências da Alma. Eu acho muito bonito o que ele diz. Ele diz que quando o amor passa a fluir de dentro para fora, a alma se preenche de si mesma e pode ofertar o que tem de verdadeiro em si, sem as exigências da carência afetiva, que requisita que venha de fora aquilo que só de dentro pode surgir. Quer dizer, o verdadeiro amor, o amor-ação, ele vem de dentro da gente para fora. Não é de fora para dentro. Ele vem de dentro. É um amor, quando a gente está feliz com nós mesmos, o amor que nos preenche, ele pode ser ofertado para o outro. E esse é um amor-ação, completamente sem egoísmo. E é esse o amor que vai ajudar o outro. Aliás, se vocês tiverem oportunidade, esse livro, Alto Amor e Outras Potências da Alma, é um livro muito lindo e que é muito interessante para ser lido, porque o alto amor é algo de que a Joana vai falar muito em outros livros que nós vamos estudar aqui, certamente. E no final deste capítulo, a Joana fala do episódio da mulher pecadora. E eu gostaria de ler esse episódio. Eu vou ler exatamente como ele aparece na Bíblia. E nesse episódio diz o seguinte: um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo, um beijo. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão, eu te digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Em seguida, disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Logo os convivas começaram a refletir: quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Reparem, Simão, que o recebeu, ele era um fariseu. E Jesus, ele convidou Jesus, certamente, para fazer perguntas. Ele duvidava de Jesus. Era um convite, assim, um pouco ambíguo, não era um convite do coração. Aquela mulher, Jesus reclinou-se. Naquela época, as pessoas ficavam meio deitadas em divãs junto da mesa. E a mulher que estava
ficou meio por trás de Jesus e se ajoelhou aos pés dele. E ela chorava, chorava, ela era uma mulher arrependida. E ela levava aquele vaso de alabastro com óleos perfumados e ela derramou nos pés de Jesus. Tudo isso era o que Simão tinha que ter feito. Simão tinha que ter lavado os pés de Jesus, que eram os hábitos da época, e ele tinha que ter beijado Jesus, como era o hábito da época. Ele não fez nada disso porque ele não era ele não estava tão aberto a Jesus. No entanto, ela fez tudo o que Simão não fez. Ela demonstrou todo o amor que Simão não tinha e não demonstrou. E é claro que Jesus, ao olhar para a mulher e ao olhar para Simão, ele viu o espírito dos dois. E Jesus reagiu de acordo com isso. Ele viu o espírito simples e arrependido da mulher e o espírito cheio de astúcia de Simão. E aí, realmente, ele disse, o amor dela é que merece todo o perdão. E nós podemos passar para o nosso penúltimo slide, né? Por favor, o amor, né? Palavras de Joana, que se converte em reparação de erros, é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Portanto, para todos os tormentos. É o amor que se converte em reparação de erros. É eu aproveitar a oportunidade dos tormentos para reparar, para crescer, para me tornar melhor. Ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado e ressuscitando dos escombros, ressurge, feliz, para a reconstrução sadia da tua vida. E olha o conselho lindo, ama e tranquiliza-te. Quer dizer, abre-te ao teu próximo, e quem conhece Joana sabe que ela também está dizendo, ame a você mesmo também, goste de você, e assim você vai ser capaz de amar o seu próximo. E fique tranquilo, porque assim você vai deixar os tormentos para trás. Quando a gente faz um trabalho voluntário, quando a gente ajuda, porque tem prazer de ajudar, a gente já recebe, pela própria alegria sentida, muita coisa. E isso vai nos ajudar a lidar com toda e qualquer dor que a gente venha a encontrar. Eu vou terminar o nosso último slide, ele traz umas quadrinhas populares do nosso folclore, mas que eu achei muito bonitinhas para terminar o nosso trabalho de hoje. E diz o seguinte, eu cultivo a rosa branca em julho como em janeiro, para o amigo verdadeiro que me dá sua mão franca. E para o cruel, que me arranca o coração com que vivo, nem cardo, nem urtiga cultivo. Eu cultivo a rosa branca. Ou seja, eu sempre cultivo a rosa branca. Seja para os amigos, seja para aqueles que me fazem doer alguma coisa. Mas sempre o que eu decidi é que eu cultivo rosas brancas. Eu acho que essa é uma mensagem para nós todos, porque a grande pergunta que eu acho que fica para cada um de nós é quem eu quero ser, o que eu quero cultivar, o que eu quero distribuir em torno de mim. Eu acho que essa é a pergunta. E eu preciso ser capaz de fazer isso, independente das circunstâncias. Porque, antes de tudo, eu sou um ser humano maravilhoso, inteligente, um espírito de luz. E eu tenho o apoio de muitos espíritos luminosos para evoluir. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. E aí, estamos abertos a perguntas, dúvidas, a tudo aquilo que vocês quiserem colocar. Esse texto, eu procurei trazer muito Joana, porque vocês vão ver, ao longo de todo o nosso trabalho aqui, que Joana é alguém que espera de nós um trabalho inteligente, um trabalho em que nós não vamos fugir daquilo que é
o trabalho humano por excelência, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa estar atento a isso, é que a nossa vontade, ela tem que ser suficientemente forte para nós podermos transformar, muitas vezes, aquilo que parece karma em dharma, ou seja, em propósito de vida, em construção, em algo que vai nos fazer melhores. E isso é perfeitamente possível. Tá? Eu mesma, eu conheço isso. Uma vez uma pessoa me disse isso, um amigo meu que tem uma filha autista, uma menina, uma gracinha de menina, e ele enfrenta muitas dificuldades lidando com ela. E ele me disse exatamente isso. Eu considero que o trabalho da minha vida é transformar o meu karma no meu dharma, naquilo que vai me recuperar, naquilo que vai me fazer evoluir. E ele é um pai dedicadíssimo àquela filha autista que precisa tanto dele. Ou seja, ele está transformando uma situação muito difícil num trabalho de amor. Né? Muito obrigada, Ione, muito obrigada pelo que você disse. Puxa, obrigada. Obrigada, Raquel. É verdade, Aparecida, o amor realmente é o que faz o ser evoluir. Isso você não tenha dúvida, é o amor que faz o ser evoluir. Com certeza. Com certeza. Realmente, Marta, você escreveu: o verdadeiro amor e a boa utilização de nosso livre-arbítrio irão nos libertar de nossos tormentos. É verdade. Eu até aproveito isso para fazer um comentário. Quando eu falei da luz clara da razão, aliás, não eu, a Joana, mas eu enfatizei isso, é porque também cabe a nós, quando a gente enfrenta uma situação difícil, usar a nossa inteligência sobre como lidar com essa situação. E não simplesmente achar que é difícil e eu tenho que ficar aguentando. Não, eu vou usar a minha inteligência para saber como eu posso trabalhar essa situação para ela ficar mais suave. E isso é usar o nosso livre-arbítrio com inteligência, né? Então, muitas vezes, nós vamos precisar fazer isso também, né? Não é simplesmente só sofrer, a gente vai ter que usar a inteligência para trabalhar com as situações. E é isso que se espera de nós. Não se espera que a gente vire um sacrificado. Ninguém está esperando isso, jamais. Ao contrário, a gente espera que nós possamos fazer um trabalho bonito com os nossos tormentos e que a gente os transforme em situações que a gente consegue levar com amor. É isso mesmo. Então, exatamente. Muito obrigada pelos parabéns, obrigada a todos. E realmente, esse estudo de hoje me parece um estudo importante, né? Especialmente quando a gente está passando por esse momento difícil que nós estamos todos passando. Então, realmente, de uma certa forma, em termos coletivos, nós estamos vivendo um tormento coletivo. E, claro que para cada um, ele chega de uma maneira diferente, e eu acho que ele está exatamente pedindo que nós encaremos esse momento com inteligência e que nós saibamos usar o nosso livre-arbítrio. E nós estamos vendo realmente, vocês que acompanham as notícias, nós estamos vendo que as pessoas estão reagindo das maneiras mais diferentes, desde algumas maneiras talvez muito inadequadas e até perigosas, e outras maneiras que são mais adequadas, e nós estamos vivendo momentos de uma grande incerteza, né? E que mexem exatamente com o mundo materialista que nós vivemos hoje. Quer dizer, nós vivemos no mundo ocidental uma cultura extremamente materialista e que, com a chegada do Covid,
uma série de fugas materialistas deixaram de ser possíveis. Tornou-se mais difícil fugir para consumir desesperadamente, para uma série de coisas. E nós estamos vendo que isso está trazendo grandes desequilíbrios para muitas pessoas. Então, realmente, é um grande momento em que o livre-arbítrio e o uso da razão clara é fundamental para que a gente possa passar bem esses momentos. É muito forte isso. Também temos tido exemplos de amor bastante importantes. Ou seja, nós estamos vivendo um grande momento, e não é à toa que nós estamos encarnados nesse momento e passando por tudo isso. Fazendo nossas aprendizagens. Com certeza, eu imagino que cada um deve estar fazendo o balanço daquilo que está aprendendo com todo esse período de isolamento, ou de saídas muito cuidadosas, de ter muito cuidado com tudo que faz. Né? Tá, obrigada, Carla. Ótimo. Então, aparentemente, nós não temos mais pergunta nenhuma, aparentemente não há dúvidas, não ficaram dúvidas. Né? Então, eu espero que vocês fiquem refletindo sobre vocês mesmos, porque eu acho que isso aqui é a coisa que nós queremos, é que cada um de nós possa refletir sobre nós mesmos. Com certeza, quando a gente lê Joana, a gente é convidado para isso. E cada vez mais. É ótimo aqui. Muito obrigada. Colocando que o estudo leve e belo de hoje. Realmente eu fiz algumas citações de alguns autores, porque como professora de literatura, isso acaba sendo assim natural para mim, né? E realmente eu citei o Guimarães Rosa, porque eu acho que quando ele fala da alegria e da necessidade da gente ser capaz de ter alegria sozinho, o que é muito adequado agora também para esse momento da pandemia, eu acho que isso me dá muita satisfação, porque eu acho que quem gosta de ler e quem lê os grandes autores tem um grande refrigério neste momento da pandemia. A gente encontra muita coisa sábia para nós aprendermos com os nossos poetas e com os nossos escritores. E até numa quadrinha popular, né? A gente encontra uma sabedoria que existe dentro de todos nós, mas que alguns está tão escondida que eles não estão conseguindo pescá-la lá dentro. Vamos torcer para que consigam sempre. Bom, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje, e então nós vamos juntos fazer a nossa prece. Acredito que não há mais nada aqui em uma pergunta, realmente perguntas não surgiram. Então, neste momento, eu vou pedir que nós nos concentremos e que nós façamos a nossa prece no final do trabalho. Então, neste momento, eu agradeço muito aos bons espíritos que sempre nos acompanham, e especialmente a falange de Joana de Ângeles, nossa benfeitora, que está sempre conosco e que nos tem ajudado o tempo todo a espalhar o nosso trabalho e a prosseguir no nosso trabalho juntas, e que tem ajudado o nosso grupo a prosseguir crescendo. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, eu agradeço ao Centro João Batista, que nos acolheu desde o início, e eu peço, especialmente, que cada um de nós
receba as bênçãos divinas, as bênçãos do amor, as bênçãos dos ensinamentos de Joana. Que elas penetrem no nosso espírito, que durante a noite, ao longo do nosso sono, a gente continue recebendo os ensinamentos luminosos de Joana e que nós possamos aplicá-los à nossa vida, que nós possamos estar presentes em cada momento nosso, com a nossa consciência atenta a cada momento e atenta a cada uma das pessoas que nos rodeiam, das pessoas que nos são próximas e que muitas vezes precisam de nós, mas nem demonstram isso. Que nós possamos receber muito apoio espiritual para que cada um de nós saiba o momento certo de oferecer o nosso amor, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade àqueles que estão em torno e também a nós mesmos, que nós sejamos capazes de olhar para nós e de perceber também os grandes dons que Deus nos ofereceu, aquilo que nós trouxemos conosco e aquilo que nós conseguimos aprender, porque nós vamos crescer a partir da nossa saúde, daquilo que nós temos de bom e de glorioso dentro de nós. E a centelha divina que está dentro de nós é que recebe todas as bênçãos espirituais. E é essa centelha que nos trouxe dons que cada um de nós tem. Cada um de nós é gigante em alguma coisa. E é isso que nós temos que agradecer ao nosso Pai. E nós precisamos nos alegrar com as nossas qualidades. Então, que os bons espíritos nos mostrem isso. E que eles nos encham de amor por nós mesmos e por todos aqueles que precisam de nós e aqueles que nos rodeiam. E que nós também tenhamos a humildade de pedir ajuda e de pedir apoio sempre que precisarmos, porque certamente nós receberemos esse apoio do mundo espiritual. Então, nós agradecemos estar juntos e poder ler com calma, em paz, esses textos. E que tudo aquilo que nos faltou, aquilo que a nossa inteligência não conseguiu abranger, que seja completado pelo mundo espiritual dentro dos nossos espíritos. Então, nós agradecemos profundamente a Deus e nós damos graças por esta reunião amigável, feliz e que assim continue nas próximas semanas. Muito obrigada a todos. Graças a Deus.